Gente, silêncio. A partir da página 20. De barbeagem, 5 vídeos de cirurgia, 5 vídeos de gravação. Pô, pra amanhã eu já tenho que fazer esse livro de listinha. É, a menina pegou esse listinha, meu Deus do céu, não faz tudo. Peraí, então. Isso vai dar até amanhã, só um pouquinho. Isso vai ser Ah, entendi. eu falei, levanta, meu filho. Todo mundo já deu 8, né? Nossa, gente, eu ai, verdade. Eu tenho que acordar os 5 horas, 6 na segunda. Peraí. O Bender não pode ser comigo, né? E aí, meu Deus? Nossa, quase que o Gordo respondeu ele. Prontos? Pegaram a apostila? Página 20. Eu vou compartilhar a tela para vocês aqui, dos que estão online, para ficar mais fácil para eu corrigir. Olha só, já vou avisar. Questões que eu estou corrigindo, eu quero que fiquem conforme a correção. Não quero saber de questão que nem eu estou vendo aqui, corrigindo a apostila. Tá? Não adianta. Questão corrigida tem que estar corrigida na apostila. Não tem nada de não sei fazer. Como que não sei fazer se eu corrigir? Tá? Então, na questão 38, está perguntando o seguinte: que fato está sendo noticiado? Qual página mesmo, Pro? Página 20 da apostila. Ok. Capítulo 4. Nós estamos falando aqui do texto. Feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. O que está sendo noticiado? Não está falando sobre o intercâmbio? É a realização de uma feira de intercâmbio cultural. Então, coloquem aí. A realização de no 38. A realização de uma feira de intercâmbio cultural. Professora, eu coloquei que uma feira de intercâmbio cultural parece sobre isso para eu coloquei sobre o evento imigrante. Sobre o evento imigrante. Coloque entre parênteses, intercâmbio cultural. A realização de uma feira de intercâmbio cultural. Colocou, Murilo? É cultural? Cultural, aham. Não, perguntou aqui. O que você ia falar? A realização de uma feira de intercâmbio cultural. Só acrescenta intercâmbio cultural depois de imigrei. Legal. Observe que o nome da feira, imigrei, resulta de um jogo de palavras. Que palavras estão relacionadas? I é interjeição, então coloquem a interjeição a interjeição e a forma verbal migrei. A interjeição e, coloquem i entre aspas, e a forma verbal também entre aspas, migrei. Letra B. Qual é o efeito de sentido da união dessas duas palavras? Surpresa, correto. Então, o tom de surpresa e medo. Coloquem aí, surpresa e medo. Medo, na letra B da 39. O tom de surpresa e medo, presente na união das duas palavras. Sobre o efeito de que a mudança de localidade foi acidente. E mais ou menos. Ó, o i é uma interjeição, correto? E essa interjeição, ela traz esse tom de surpresa.
né? Aqui ele coloca surpresa ou medo. Por quê? Porque dentro de um contexto de pessoas que estão saindo de um país, indo para outro país, então o que que traz aqui? Medo, né? Porque você não sabe qual será a sua realidade dentro de um país estranho. Aí e outra, também ocorre um jogo de palavras. Na verdade, eu juntei duas para fazer isso, imigrei, e também existe a palavra imigrei, não existe? Então é para fazer isso. Então fica assim: surpresa e medo presente na união das duas palavras, formando pela sonoridade a forma verbal imigrei. Surpresa e medo presente nas duas palavras. Surpresa e medo presente nas duas palavras, formando pela sonoridade a forma verbal imigrei. Quer dizer, eu juntei duas palavras e formei uma outra palavra, né? Então dá dois sentidos àquela palavra. Sonoridade. Pela sonoridade a forma verbal imigrei. Releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Evento acontece neste domingo. Neste domingo 4, ocorre o evento imigrei. Vocês podem observar que no primeiro evento apareceu no início do período. Portanto, o sujeito apareceu em ordem direta. No segundo período, ele apareceu no final da sentença, portanto, em ordem inversa. Sublinhe com a cor azul os sujeitos de cada oração. Então, vocês vão sublinhar a palavra evento e depois vocês vão sublinhar a palavra o evento imigrei. Na primeira, evento. Na segunda, o evento imigrei. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas orações? Eu já falei para vocês. Na primeira está no início da oração e na segunda depois do verbo. Na primeira, no início da oração e na segunda após o verbo. Bro, abaixa um pouco a tela, o slide, por favor. Aí. Então, quer dizer o quê? Que na primeira está em ordem direta e na segunda está em ordem indireta. Observe a posição do termo neste domingo, no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual a função desse termo nas duas situações? Muda esse indicar, coloque informar. Informar o dia, quando ocorre o evento. Informar quando ocorre o evento na letra C. Informar a data do evento. Está correto. Na letra D, o que significa o algarismo 4 entre parênteses? O dia que vai acontecer? Indica o dia em que ocorrerá o evento. Indica o dia da realização da feira, tanto faz. Releia a última frase do fragmento da notícia. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o sujeito? Neste período, só um pouquinho. Este período ele está na voz passiva, tá? Ele não está na voz ativa. O que é a voz ativa? Que nós estamos acostumados a
analisar, tá? Toda a estrutura sintática que foi estudada até hoje está na voz ativa. Quando que eu utilizo a voz passiva? Quando existe um sujeito que sofreu uma ação, um verbo que aparece numa locução verbal e, na sequência, um sujeito agente, que é o sujeito quem pratica a ação. Aqui, o que está sendo doado? Então, os agasalhos e itens de higiene pessoal são o sujeito da oração. Eles são classificados como sujeito paciente, porque eles estão sofrendo a ação de serem doados, tá? Então, coloquem aí, o sujeito é doação de agasalhos e itens de higiene Agasalhos e pessoal. itens de higiene? Isso. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é conteúdo do 7º ano, vocês veem, mas vocês já pensem nesse sentido. Quando fala de agasalhos e itens de higiene serão doados, então quer dizer o quê? Que eles vão sofrer ação. Eles não praticam ação, eles sofrem ação. Porque alguém doa. Aquele é o item a ser doado, então é diferente, tá? Letra B da página 21. O sujeito faz ou recebe a ação de aceitar? Recebe. Ele recebe. Ele recebe, ele sofre ação, então ele recebe. Se ele praticasse a ação, ele faria, né? No caso aqui, o sujeito faz ou recebe. Se ele pratica a ação, ele faz. Ele age. Se ele recebe, ele sofre a ação, tá? Então, ele recebe letra B. Na letra C, a frase está na ordem direta ou indireta? Explique. Indireta. O sujeito está no final da frase, tá? Essa é a justificativa. Então, coloquem. Indireta, vírgula. Pois o sujeito está no final da frase. Com que palavra a locução verbal serão aceitas? Concorda? Ah, esqueci. Por que se optou por essa ordem? Para dar mais ênfase à ação. Para dar mais ênfase à ação. Quando eu coloco o verbo antes do sujeito, eu quero dar foco à ação praticada e não quem pratica a ação. Se eu coloco o sujeito primeiro, depois o verbo, eu estou dando ênfase para quem pratica e não para a própria ação, tá? É sempre nesse sentido. Então, letra D, porque se optou por essa ordem, para dar ênfase à ação. Letra E, com que palavra a locução verbal serão aceitas? Concorda? Doações. Com o núcleo do sujeito, doações. Letra F. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal? Não, tá? Ela não interfere. O verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito. Acrescentem essa informação. Não, ponto. O verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito. Aí nós temos aqui... Renata ainda está copiando, prof. Tá. Nós temos a competência leitora aqui para avaliar esses dois textos, tá? Então, enquanto vocês copiam, eu vou ler esse texto aqui. Sem proteção. Jovens enfrentam um mal à acne, mostra pesquisa. Transtorno presente na vida da grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, CUCAS,
uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Foram entrevistados 9.273 estudantes entre 11 e 19 anos, em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Pará, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7.623, 82% disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade, diz o dermatologista Samuel Henrique Mandelbaum, presidente do SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para acne sem consultar o dermatologista. As pomadas automedicação mais frequente, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes oleosos que entopem os poros. Texto 2. Perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios de acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia, 21% usam pomadas e cremes convencionais, 5% fazem limpeza de pele, 3% usam hidratante, 2% evitam simplesmente tocar no local, 2% usam sabonete neutro. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são o quê? Semelhantes, divergentes, contrários ou complementares? Complementares. Um complementa o outro. Você estava falando do quê? De acne. Do que eles usam, né, para combater a acne. Então, aqui ele complementa o que cada um faz. Qual que lava mais o rosto, qual que passa hidratante, e o outro já coloca mais dados, né, a respeito. Lavam. Eu tô falando de lavam, de lavar. Aí vamos para 27. Vou fazer só a parte gramatical. Então, aqui, complementares, tá? Coloquem aí, na página 22, né? Letra D, complementares. Aí, agora, vamos lá para 27. Quando nós falamos em pronomes, ele é dividido em vários, né? Nós temos classificações diferentes para cada um deles. Então, pronomes, dentro do grupo de pronomes, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. No espaço que está escrito do caso reto, vocês vão colocar todos os pronomes, listar todos os pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Esses são os pronomes pessoais. Ô, Luma, você, ele acaba entrando lá na parte do pronome de tratamento, tá? Nós utilizamos como pronome pessoal do caso reto, mas na gramática tradicional ele está lá no pronome de tratamento, junto com senhor, senhora, senhorita, tá? Então, coloquem eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Aonde, prof? Está aqui, eu compartilhei a tela para vocês, na página 27. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Está no quadro da página 27. E você tem que... Ele, ela, nós, vós, eles e elas. A gente vai pular, então, a 24 e a 25? Isso, depois eu vou fazer essas daí, tá? Ok. E a 26 também? Também. É que eu coloquei só a parte gramatical, né? Depois, na aula que vem, quando a gente for corrigir aquela parte de produção de texto, aí eu entro nesses itens que tem a ver o assunto, é o mesmo assunto.
nós temos dentro do pronome de outro grupo, está o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, os, as, lhes, se e si, consigo. Isso, caso oblíquo. Então, coloquem no espaço que está na tabela, na tabela, coloquem na parte de cima. Ao lado do pessoal do caso reto, coloquem oblíquo, do outro lado. Deixa eu fechar aqui. Mas vai cair. É que tem o pronome, a gente vai estudar novamente na bimestral, tá? Mas isso é ótimo, não é só para prova, não. Isso daí é vida toda. No conteúdo do 9º ano cai um monte disso daí de novo. É que é sequência didática, né? Então, a gente nunca para de estudar, sempre vai retomar. Hoje mesmo eu estava dando aula para o 8º ano, eu falei para ele, gente, isso aqui é conteúdo do 6º ano. Eu estava trabalhando vozes verbais e eles têm dificuldade na hora de conjugar os verbos. Professora, como que eu sei que esse verbo é no pretérito, perfeito, imperfeito? Eu expliquei para eles, eu falei, isso aqui é conteúdo pré-requisito lá do 6º ano. Eu já vou voltar, eu só coloquei ali que eu precisava fechar a prova de vocês, que eu tinha esquecido. E ao lado de oblíquos, coloquem lá do outro lado, do alguns, algumas, nenhum, pouco, tanto, ninguém, outrem, tudo indefinidos. Isso mesmo. Outrem? Outro. São derivações aí. Tipo, eu falei alguma coisa ruim sobre outrem. Na 2, nós temos assim, leia este título de notícia. Navio resgata 48 refugiados em bote inflável no mar Egeu. A oração está na ordem direta ou indireta? Está na ordem direta. Por quê? Porque segue a estrutura. Sujeito, que é navio, verbo, resgata, e refugiados em bote inflável. Indireta? Direta. Ah, tá. Em bote inflável no mar Egeu, complemento do verbo, tá? Então, coloquem, o título está na ordem direta, vírgula, pois se encontra na seguinte ordem, sujeito, verbo, complemento. Abaixa a tela, não dá pra ver. Posso ir para 28? Peraí. Não, mas ainda tem 7 que é o começo. Sim. Tem uma questão aqui, eu não vi. Então, vamos. Qual é o objetivo da notícia lida? Informar ao leitor que o rapper brasileiro crioulo. Informar ao leitor que o rapper brasileiro crioulo. Está certo, tá bom. Informar ao leitor que o rapper brasileiro crioulo fará um show para apresentar o seu novo trabalho. Crioulo fará um show para apresentar seu novo trabalho. Coloquem vírgula e escrevam espiral de ilusão. Ô, Bru, a senhora pode voltar na 2, só para copiar o final? Na 2? Como assim? Qual 2? Daquela lá A 2 do... de cima. Isso. Tá, eu vou falar para você. Tem aluno copiando, né? Coloca aí, o título está na ordem direta. Aham. Vírgula. Pois segue a estrutura. Sujeito, verbo e complemento. Ok, obrigado. Para apresentar seu novo trabalho, vírgula.
espiral de ilusão. Questão número 2, página 28. Localize no texto as informações a seguir. O que está sendo noticiado? Sobre o que está falando? Que haverá um show de quem? Do músico criolo, com músicas de seu novo trabalho, Espiral de Ilusão. Então, haverá um show do músico criolo, vírgula, com músicas de seu novo trabalho. Vírgula, espiral de ilusão. Quem está envolvido na notícia? E quem mais? Os produtores de show, Daniel Gangeman e Marcelo Cabral. Então, coloquem aí. O rapper criolo e os produtores do show, Daniel Gangeman, quer dizer, Ganjaman e Marcelo Cabral. E os produtores do show, Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral. Quando aconteceu ou acontecerá o fato noticiado? No dia 23 de julho de 2017, Às 10 horas, isso mesmo. No dia 23 de julho... Junho, quer dizer. Citibank Hall? É o local. Não, aqui é quando acontecerá, o momento. Que dia? Do mês, do ano? Que horas? No dia 23 de então, junho... mas eu coloquei... Não, é onde? Onde aconteceu. Não, isso Então, é onde? Ah, tá, é que eu estou no quando. Ah, tá. No dia 23 de junho de 2017, às 10 horas. 22 horas. 22 horas. Agora, onde aconteceu, não? No Citibank Hall, em São Paulo, capital. No Citibank Hall, em São Paulo, SP. Todos responderam já? Pode abreviar e botar SP, pro? Pode. Ok. Leia esta manchete. Éramos ele, eu e Deus, naquela praça, diz homem que resgatou o bebê abandonado em São Paulo. Qual é o sujeito da forma verbal éramos? Eu, ele, Deus. Se eu estou me incluindo na ação com mais de uma pessoa, então precisa ficar o verbo no plural. Hã? A letra D? No Citibank Hall, em São Paulo, capital. em São Paulo, BH. Capital. Você falou afro? Falei. O sujeito é eu, ele e Deus. Letra A da número 3, tá? Eu, ele e Deus. Quando eu me incluo na ação com mais de uma pessoa, o verbo precisa ficar no plural. Primeira pessoa plural. Letra B. Explique a concordância entre esses termos da oração. Acabei de falar. O sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. O sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Coloquem 2 pontos, depois de diferentes. Luma, está certo aí o que você fez? O sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, 2 pontos. Primeira pessoa, eu. E terceira pessoa, ele e Deus.
o verbo é flexionado na primeira pessoa plural. O verbo é flexionado na primeira pessoa plural. Posso fechar aqui ou ainda tem aluno pro piano? Terminou a aula já de vocês, a próxima Tchau. aula a gente continua, tá? Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.